conquista interior. Quando preparávamos e líamos a respeito deste assunto, lembramos de Chico Xavier, quando, num determinado momento, ele atendia ao público através da psicografia, recebendo mensagens dos entes queridos que já haviam retornado à pátria espiritual, e lá ele permanecia até 2, 3 horas da manhã. E aqui nós abrimos um parênteses a respeito da mediunidade. A mediunidade é como um telefone que toca do plano espiritual para o plano físico. Portanto, não é o médium que escolhe quem dá a comunicação. É conforme a necessidade e o mérito. O médium é apenas um instrumento daqueles que se comunicam. Por isso reuniam uma multidão, mas nem todos recebiam de pronto uma mensagem de um ente querido. E lá pelas tantas da madrugada, imaginamos nós, uma senhora levanta, um tanto quanto contrafeita, um tanto quanto desequilibrada, vem dizendo algumas palavras de baixo calão para o Chico, chega próximo Chico e gospe na sua face. O Chico calmamente pega o lenço e começa a se limpar. O benfeitor Emmanuel aparece para o Chico e olha para ele e faz um aceno positivo e calmo. Meu irmão, são orvalhos de Deus para os seus trabalhadores. A mulher, tanto quanto contrafeita, assim, o Chico lhe falar qualquer palavra, retorna, vai até a porta e sai. Talvez com o coração dolorido, por não haver recebido uma resposta de um filho, quem sabe, desencarnado, eternidade, ou de uma mãe. Mas ela saiu por não compreender. E o Chico, então, calmamente continua o seu trabalho. Depois que termina o trabalho, um dos seus amigos chega até ele e diz: mas Chico, tu a perdoou? E o Chico diz assim, mais ou menos assim: não, eu não a perdoei, porque não foi necessário eu perdoá-la. Eu sequer me ofendi. Ela estava com algum problema, com alguma dificuldade, porque nós temos a necessidade do perdão quando alguém nos ofende, quando alguém nos toca, talvez no orgulho, talvez na vaidade, talvez em algum outro problema que nós ainda não estamos bem resolvidos. Então, do ponto de vista religioso, ele é esse significado ético-moral, esse desenvolvimento dessa virtude dentro de nós. Agora, meus irmãos, do ponto de vista físico, nós vamos ver os modernos psicoterapeutas já nos trazendo as suas conclusões de trabalhos científicos, que o perdão é a melhor psicoterapia para uma conduta saudável. Olha que interessante. Está comprovado cientificamente, dizem eles, que toda vez que nós nos deixamos envolver pela tristeza, e se não tomarmos cuidado e alimentamos a tristeza, ela vai pouco a pouco se transformando em amargura. E se a gente não se cuida, a amargura vai se transformando, então, em raiva. E aí nós passamos a ressentir, a remoer aquele sentimento. E aí nós vamos gerando fatores que vão propiciando a instalação de enfermidades em nós. Por exemplo, os oncologistas já nos dizem que na raiz de muitas doenças degenerativas, como por exemplo o câncer, há fatores comportamentais. O que significa dizer que se a mulher, por exemplo, tiver um pensamento muito forte, muito enraizado, muita inflexibilidade, vai alimentando estes sentimentos e ficar um tempo alimentando, ela terá maior propensão a desenvolver um câncer de útero, de ovário, de mama. Isso não significa que, se houver alguma
mulher aqui que esteja passando ou passou por essa dificuldade, que a causa do problema seja o perdão. Mas a falta de perdão alimentada deixa a gente mais propenso ao câncer. Os homens não se escapam também. Aqueles que são com temperamento forte, inflexíveis, têm uma maior propensão, por exemplo, de ter um câncer de próstata, por exemplo. Por quê? Os neurônios, eles vão produzindo ao longo do tempo enzimas que são despejadas diariamente na corrente sanguínea. E se a gente não se cuidar com os pensamentos, começam aí então a vir as enfermidades. Ponto de vista religioso, ponto de vista físico. Então nós vamos entendendo que a técnica do perdão é das mais eficazes para nós, para nos libertarmos das confusões logo adiante. Então, a técnica do perdão nada mais é do que atitudes de amor para conosco mesmo, ou seja, auto-perdão, e atitudes de amor para com o próximo, alo-perdão. Para conosco mesmo significa amar-se, no sentido profundo da palavra. Não é o desenvolvimento da vaidade, não é o desenvolvimento do egoísmo, do orgulho, não é isso, mas é amar-se como espírito imortal que somos, graças à doutrina espírita, sabendo de onde viemos, qual é o objetivo nosso em estarmos aqui reencarnados. Desenvolvimento ético, moral e colaborar com Deus para o progresso da humanidade. Temos um objetivo, cada um de nós, e uma missão específica aonde nós nascemos e onde nós estamos vivendo e com quem estamos vivendo na atualidade. Então, se eu me amo como espírito imortal, eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém, mas que também eu não sou pior do que ninguém, porque se eu ficar me condenando, alguma coisa está errada. Então eu não sou culpado, diz a benfeitora Joana de Ângeles, eu sou responsável. E como responsável, e na lei de progresso que todos nós hoje somos o produto máximo das conquistas que conseguimos ao longo das reencarnações, quer dizer que lá para trás a gente foi um pouquinho pior do que é hoje. Lei de progresso. Então a gente traz algumas consequências de atos danosos do passado. Então eu sei que eu sou responsável. E através da lei de amor, da caridade, fora da caridade não há salvação. Então através da caridade eu sei que eu posso ir anulando, equiparando, reparando os meus erros do passado. Não é o olho por olho, dente por dente. Então é este alto amor. Porque eu sei que eu sou o construtor do meu próprio destino. A cada um segundo as suas próprias obras. Então se alguém ofendeu, o problema é dele, ele vai colher os frutos. Agora se eu entrar nessa e não perdoar, nos associamos e entramos num ciclo vicioso. E há também então o perdão para com o nosso próximo. Nós só vamos conseguir dar o que há de melhor para o outro se a gente desenvolver em nós as virtudes, o que há de melhor para ser desenvolvido. Então é propor, meus irmãos, do fundo do coração a nós mesmos, uma mudança de comportamento dentro da lei de causa e efeito, que irá nos trazer então consequências muito positivas, irá nos trazer uma liberdade na trajetória durante a existência. Então, repito aqui, perdoar não é conivir com o erro. Se nós formos no Evangelho de Jesus e buscarmos alguns exemplos do perdão, há muitos exemplos. Eu gostaria de trazer agora aqui para a nossa reflexão um deles, que para nós é de uma beleza e de uma profundidade inenarrável.
aquela que todos nós conhecemos quando Jesus estava se aproximando da praça pública. E lá estava a mulher adúltera com aqueles homens que estavam carregando pedras e pedaços de pau nas mãos para apedrejá-la até a morte. Jesus então passa, olha para aquela cena e se aproxima. Os homens, reconhecendo Jesus e sempre querendo pegar Jesus em contradição, olham para ele e dizem: a lei prescreve que toda mulher que for pega em adultério deverá ser apedrejada até a morte. Interessante que não falava dos homens, falava só das mulheres, mas era a lei. Aí eles olham para Jesus e dizem assim: a lei diz isso, tu pregas o amor. E agora? Olha que situação de Jesus. Jesus dá uma das respostas mais interessantes àquele monte de homens. Ele não responde. Ele não abre a boca. Ele olha para o chão, vai com o dedo ou com um pedacinho de graveto e começa a escrever. E aí os homens, diz o Evangelho, um a um, do mais velho ao mais jovem, vão olhar lá e quando olham se assustam. É uma debilidade sua. Então o homem chegava lá e olhava, ladrão, como que ele sabe? E se afastava. Vaidoso, se afastava. Adúltero, e assim um a um foram se afastando. E não sobrou nenhum. Aí então Jesus olha para a mulher e diz assim: mulher, onde estão os teus ofensores? Se foram, mestre, então eles não te condenaram? Eu também não te condeno. O que não equivale a dizer que ele a absolveu, porque ele dá a chave depois, diz: eu não te condeno, vás e não tornes a pecar, para que algo de pior não te aconteça. Olha o exemplo lá de Mateus do servo. Não obstante perdoado, voltou a cometer o erro. Então ela sai encantada com o mestre e conta a Amélia Rodrigues que depois que ela foi a uma cidade um tanto quanto distante e lá ela fundou uma casinha muito simples para a sua vivência e resolveu a partir dali a cuidar dos viajantes que passavam ali, dos enfermos, dos necessitados, e começou a dedicar-se com amor ao próximo. Muitos anos se passaram, algumas décadas, e lá estava ela, ajudando aos enfermos, quando uma figura em especial lhe bate à porta. Ela olha, se assusta. Era o seu marido que estava na praça aquele dia, que havia pego ela em adultério. Ela o reconhece. Ele, um tanto quanto febril e enfermo, não reconhece a esposa porque ela já tinha também modificado muito o rosto, daquele rosto já das pessoas que trabalham várias horas por dia em benefício do semelhante. Um desgaste físico, ele não a reconhece. Ela não se identifica. Ela o recolhe para dentro do seu leito, trata ele com muito carinho, com muito amor. E ele então, logo que recupera as suas faculdades, olha para ela e diz assim: eu sou um homem muito triste, desgraçado, porque desde uma tarde que se vai ao longe, eu conheci um nazareno, e a partir daquele momento o meu mundo íntimo se modificou. Eu procuro desesperadamente pela minha esposa para pedir-lhe perdão, porque eu também tive culpa em tudo aquilo que ocorreu à época, mas sem sucesso. Eu não consigo encontrá-la, são várias décadas. E ela ali com lágrimas nos olhos,
sem identificar-se. Olhou para ele e disse: eu tenho certeza que a essas alturas ela já o perdoou. O perdão é assim, meus irmãos, liberta aquele que perdoa. Não obstante, não tira a dívida do devedor. O perdão é uma bênção para todos nós. Sob a luz da doutrina espírita, que é esta doutrina abençoada, que tanto nos ajuda a nos entendermos e a entendermos a vida de relação. Nestes momentos tão turbulentos, onde nós estamos sendo chamados ao testemunho interno dos nossos valores, vem Jesus a convidar-nos a refletirmos um pouquinho mais a respeito do perdão, desta virtude tão importante para todos nós. O que nos falta? O que será que nos falta? Vamos à questão 909 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores: o homem poderia vencer, sempre vencer, as suas más tendências pelos seus esforços? Olhem a resposta que os benfeitores dão. Sim, a gente pode vencer com esforço, mas eles dizem assim, algumas vezes com bem pouco esforço. O que falta-lhes é a vontade. E daí eles apertam um pouquinho mais a gente na resposta. Eles dizem assim: como são poucos dentre vós os que se esforçam. Lembramos de Chico novamente. Ele trabalhava até 3 da manhã, pouco mais, pouco menos, e ia se recolher depois, para lá pelas 5, no máximo 6, já estar pronto para o dia seguinte. Dormia em torno de 2 a 3 horas. E aí uma amiga sua, que o amava profundamente, vendo que ele, lá no início do seu ministério da psicografia, no início do seu serviço com Jesus, ele chegava em casa altas horas da noite e não podia ir fazer a refeição e cuidar de si. Ele tinha um cachorrinho, e o cachorrinho tinha um problema físico, não conseguia se alimentar sozinho. Aí então o que acontece? A sua amiga, olhando aquilo e por muito amar o Chico, dizendo: mas ele não pode fazer isso, ele tem que cuidar de si. Olha o trabalho que o cachorrinho está dando. E ela teve uma ideia das mais interessantes: vou ajudar o Chico. Matou o cachorro, deu veneno no cachorro, por amor, e o cachorrinho desencarnou. E o Chico, como um bom médico, que o Chico sabia até do nome da gente, quem foi lá sabe disso, ele olhava para a gente: oi Tarcísio, tudo bem? Tu está lá de Santa Maria? Não falei nada, li até o pensamento da gente. Ele soube que a amiga dele fez isso. Mas o tempo passou, o Chico ficou tranquilo, continuou o trabalho. Lá pelas tantas, depois de um trabalho psicográfico, Emmanuel aparece para Chico e diz assim: Chico, tem alguma coisa que está te incomodando? E o Chico diz: não, está tudo tranquilo. Ele disse: tem certeza? Dá uma pensadinha aí. E o Chico pensou: pois é, mas está tudo certo, não tem problema. Foi ela que... foi ela, o que ela fez? Aí o Chico abriu o coração, Emmanuel sabia do ocorrido, assim: não, porque isto está atrapalhando, está começando a atrapalhar um pouquinho na tua sintonia, no teu trabalho de psicografia, olha só. Então o Chico disse: mas foi ela que me fez. Diz: não, nós podemos reparar isso. O Emmanuel disse assim: eu tenho a solução, e não é minha, a solução é do Evangelho. Tu vai na loja tal, compra uma máquina de costura, porque a amiga era costureira, e dá de presente para ela. O Chico se apavorou, uma máquina de costura era caríssimo naquela época, dava vários salários mensais do Chico, e o Chico olhou: mas ela e eu que tenho que dar a máquina. O irmão disse: a receita não é minha, a receita é do Evangelho. Então o Chico cumpriu, foi lá, fez em longas prestações a máquina e deu a máquina de presente para a amiga.
No dia que o Chico deu a máquina de presente para a amiga, ela foi tomada de uma alegria tão profunda, de um reconhecimento e de uma gratidão que abraçou o Chico, e se houvesse qualquer pequena sombra que estivesse atrapalhando qualquer negócio ali, foi dissipado naquele mesmo instante. Então, meus irmãos, esta história do Chico serve de base para as nossas reflexões. Quando nós passamos por estas situações, que a vida nos convida, nos exige algo mais, no rancor, no ressentimento, no orgulho. A própria doutrina tem como lema central a caridade. Fora da caridade não há salvação, e não há mesmo. Mas caridade, como entendia Jesus, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, para nos libertarmos, nós precisamos exercitar o perdão nas nossas relações interpessoais. E, meus irmãos, a gente sempre fala de perdão, e os amigos chegam na nossa volta e dizem assim, mas não é fácil. Ninguém disse que é fácil, exige esforço. E há tempo para tudo, há momento para tudo. Conforme a situação, o momento é de espera e de até afastamento do ofensor para que algo de pior não aconteça. E depois ir trabalhando gradativamente a reaproximação através do perdão sincero dentro de nós. Lembro daquela historinha do porco-espinho que estava feliz e alegre caminhando quando de repente cai uma nevasca e ele olha e se apavora, meu Deus, vou morrer. Porque os porquinhos espinhos morrem no frio. Aí ele olha outro porquinho desesperado, outro desesperado, então, e eles resolvem fazer o quê? Se unirem, para, em se unindo, se aquecerem, em se aquecendo, não morrerem. Só que eles notam que se aproximam até um certo ponto. Um pouquinho mais do que aquilo, um esperta e mata o outro. Então o perdão exige tempo, exige o nosso discernimento, a nossa avaliação com calma, sem guardar mágoa ou ressentimento, para que a gente possa então, em definitivo, se libertar dessas amarras e caminhar livres, executando a nossa missão. Para concluir, eu gostaria de deixar aqui apenas algumas frases da oração que, segundo os historiadores, é do Poverello de Assis, Francisco de Assis, que, segundo nós espíritas sabemos, é a reencarnação do apóstolo João, aquele escolhido por Jesus aos 16 anos de idade para ser seu discípulo. O único que vai com Maria até a cruz. Volta depois no ano de 1180 em Assis para tentar reacender a chama do Evangelho nos nossos corações. Então ele diz assim, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Tem que partir de nós. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E vai cantando para a eternidade. E lá no final diz assim, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que os benfeitores espirituais amparem e protejam a todos nós, aos nossos familiares, aqueles que conosco convivem, para que possamos, através desta bendita e abençoada doutrina, reacender o Evangelho em nós e vivermos em direção ao sol das nossas almas, o nosso Mestre Jesus. Uma boa noite a todos.